Em sessão da CPI do MST, que recebeu o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, parlamentares de esquerda tumultuaram a sessão. As discussões foram acaloradas e direcionadas para ataques pessoais. A deputada Sâmia fez ilações e acusou sem provas o governador de Goiás de ligações com o tráfico de drogas. Segundo a parlamentar Alexandre Medley, um dos doadores de sua campanha foi indiciado na CPI do narcotráfico. O governador Caiado, por sua vez, respondeu às acusações, afirmando que a parlamentar não tem argumento e por isso parte para ataques pessoais. Caiado pontuou: "Agora eu não sabia que algum relatório da CPI fosse o julgamento final das pessoas. Você tem a decisão judicial?" Lembrando que a nossa Constituição é bem clara em seu artigo 5º, inciso 57, que trata sobre o princípio da presunção de inocência. Lá diz: ninguém será considerado culpado até trânsito e julgado de sentença penal condenatória. Essa é uma das estratégias bastante utilizadas pela esquerda. Investigações e acusações não são consideradas culpa. A nossa Constituição é bem clara quando afirma que uma pessoa só pode ser considerada culpada somente após o trânsito e julgado. Inclusive, essa é uma estratégia muito utilizada para atacar o Bolsonaro, como a rachadinha, as joias e os 51 imóveis. Qualquer acusação sem a chancela da justiça não passa de narrativa. Investigações não são condenações. Para refutar a utilização de investigação como condenação, basta perguntar o número do processo, como fez o governador Caiado. Nesse caso, a narrativa é desmontada imediatamente. Série de ilações, acusações, nenhuma delas com nenhuma prova, e falou muito a respeito da sua própria biografia e trajetória, mas omitiu ou se esqueceu de trazer alguns fatos que são muito relevantes para a sociedade brasileira e para essa CPI. Ele acusou o Movimento Sem Terra de ter relações com narcotraficantes, porém, esqueceu de dizer que tem relações íntimas com o senhor Alexandre Medley, que foi um dos principais doadores da sua campanha, e que no ano de 2000 foi indiciado na CPI do narcotráfico após ser flagrado operando refino de cocaína. A CPI, que aconteceu nesse Congresso Nacional. E aí ele vai lá e acusa o MST de ser o narcotraficante. Ele acusa o MST de uma série de barbaridades, mas esqueceu de dizer que o seu tio, Antônio Ramos Caiado, está na lista suja do trabalho escravo, porque foram encontrados 4 trabalhadores em situação análoga à escravidão dentro da sua carvoaria, e que seu primo, Enival, que atua no ramo da mineração, responde a uma série de inquéritos por depredação ambiental, por desrespeito aos direitos humanos, e que você, quando foi deputado, atuou na flexibilização do licenciamento ambiental para agradar seus familiares. Esqueceu de dizer que quando Chico Mendes foi assassinado, Chico Mendes todos conhecem, dá o nome para o nosso instituto, ICMBio, que foi assassinado a mando da UDR. Vocês sabem quem era o presidente da UDR nessa época? O governador que falou com a gente, senhor Caiado. Um estudo da ONU, senhor governador, mostra que Goiânia é a cidade com a maior concentração de renda da América Latina. No estudo Habitat na América Latina. 1,7 milhões. Talvez os deputados não saibam o conceito de concentração de renda. Senhor presidente, tem que garantir a palavra. Presidente. Talvez os deputados não saibam o conceito de concentração de renda. Significa que poucos têm muito dinheiro e muitos não têm quase nada de dinheiro. Isso significa desigualdade social, injustiça. E é contra isso que os movimentos sociais e a esquerda e o marxismo, que o senhor tanto diz odiar, combate. E é por isso que existem os movimentos sociais. Porque há sujeitos que são filhos, netos, irmãos e familiares de latifundiários que executam trabalho escravo, que desrespeitam o meio ambiente,
que são chefes de facções, de milícias rurais, que assassinam lideranças como Chico Mendes, que enchem a boca para falar mal de um trabalhador que entra no movimento social para lutar por reforma agrária, que o senhor diz que conhece as leis, mas desconhece a Constituição. No artigo 5º, no artigo 188 e no artigo 189. Reforma agrária de terra devoluta, que inclusive Goiás é o campeão. Obrigada. Vamos então agora, muito obrigado, a Sâmia, que colocou. Sâmia, deputada, excelente, Vossa Excelência, deputada Sâmia, sinceramente, eu sou uma pessoa que eu vivi durante muitos anos nessa casa, e eu sempre debati com argumento, tá certo? E, sinceramente, quando se leva para um lado pessoal, realmente me dá saudade do meu amigo e seu, deve ser, tomara que seja o melhor professor seu, o Ivan Valente. Sempre foi um homem assim que se postou à altura do debate, tá certo? Nunca utilizou de mentiras, dilações, de calúnias para vir no ponto pessoal, tá certo? Aqui você tem que entender que nós aqui, por favor, eu ouvi Vossa Excelência. Ele está respondendo, eu deputada. ouvi Vossa Excelência. Respeite a fala dele, deputada. Eu ouvi Vossa Excelência. O governador escutou a sua palavra, depois vai dizer que cortaram o microfone dela aí na imprensa, presidente. Eu ouvi Vossa Excelência, Vossa Excelência. Sei que senhor presidente, deve ser questão de ordem. Tudo bem, eu ouvi Vossa Excelência. Eu estou falando que um parlamentar que sempre foi líder do seu partido, chama Ivan Mendonça, Ivan Valente, desculpe, Ivan Valente, sempre foi uma pessoa que debateu em alto nível, contestava as posições, mas nunca utilizou de mentira, entendeu? É muito ruim quando as pessoas utilizam de mentira para poder, e é a tese de quem não tem argumento. Quem não tem argumento para refutar, veja bem, tanto não tem argumento para refutar que se você for no meu estado visitar os assentamentos, você vai ver o que o Estado está fazendo. Agora, o assentamento que fazia propaganda e tinha você como deputada federal vive na miséria. Então, onde é que está o seu... Onde é que está a sua capacidade? Onde é que está a sua capacidade de falar que defende o social? Quer dizer, você se beneficia... Por favor, senhor presidente. Vamos escutar a resposta. As perguntas são feitas, aceitem a resposta. Então, para concluir meu raciocínio, deputada, tá certo? Então, eu espero que da próxima... Hoje, ao meu 8º mandato, e não tem nada que me desabone, tá certo? Eu jamais iria, tá certo, com a minha formação médica, tá certo? Com toda a minha condição de ter estudado, ter me especializado, eu iria jamais na minha vida caminhar pelo caminho da facção do MST, que é do crime. O meu é do debate, o meu é da inteligência, o meu é do argumento, o meu é do resultado, tá bem? Muito obrigado. Pronto. Presidente, eu fui chamada de mentirosa pelo governador, mas eu quero que todos deem uma olhada aqui. No site do TSE, está aberto. Alexandre Funari Negrão doou R$100 mil para o candidato Caiado no ano de 2018, que correspondeu a 1% das doações. Alexandre Funari está no site da Câmara de Deputados, foi indiciado no ano de 2000 na CPI do narcotráfico após ser flagrado operando refino de cocaína. Presidente, todas as vezes que um sujeito como o senhor é confrontado por uma mulher de menos idade, o senhor recorre ao elemento das pessoas que têm mais experiência e aos homens que têm mais condições de fazer fala. Sinto muito, se o senhor se incomoda, que chegou alguém aqui aos 28 anos sem um centavo de dinheiro de trabalho escravo, sem um centavo de dinheiro de quem deprega meio ambiente e sem um centavo de narcotraficante. Sinto muito. Quero ver a campanha. Eu não sabia que algum relatório de CPI
ele fosse julgamento final das pessoas. Você pode me dar a decisão judicial que ele tenha sido condenado? Então, quer dizer, não, por favor, eu só estou dizendo, então, quer dizer, se for dessa maneira, se for dessa maneira, Tá falando, deputada. se for dessa maneira, Deputada, se for dessa maneira, deputada, se for dessa maneira, vocês vão ficar de uma situação difícil, tá certo? Não vai, ó, se for dessa maneira, vai sobrar muito pouca gente aí, viu? Tá bom?